Bom dia, alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem em suas casas, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de OPE com a correção das páginas 19 e 20, certo? Na aula passada nós trabalhamos a fábula A Raposa e a Cegonha, né? Na página 19 eu pedi para que vocês criassem um moral para a história, né? E respondesse às atividades referentes à roda de conversa, certo? Bom, relembrando sobre a fábula, né, nós tivemos que a raposa e a cegonha, uma convidou a outra para o jantar, né, e elas serviram sopa, né, em recipientes em que uma não poderia comer, certo? E no caso do convite, né, do outro convite, do retorno do convite, né, aconteceu o mesmo, né? A raposa, ela foi convidada e também, né, recebeu, né, a mesma recepção, né, da amiga, né? Então, as duas, elas não souberam, não tiveram a sensibilidade, né, de perceber que as características físicas, né, referente a ela não era a mesma da amiga, né? Então, pessoal, o moral da história que você poderia colocar, né, poderia ser, nós temos umas opções, certo? Pode ser, ó, quando não quer, dois não brigam, né? Quer dizer que se a cegonha tivesse convidado a raposa e tivesse, né, tido a sensibilidade, né, de verificar as suas características físicas, né, que ela não ia poder comer em determinado recipiente, né, elas teriam entrado em sintonia, né? E no caso não foi isso que aconteceu. Quando ocorreu o primeiro convite, né, a convidada ela saiu insatisfeita. E no segundo convite, né, do mesmo jeito, ocorreu um troco, né? Ela fez com a amiga o que aconteceu com ela, certo? Então poderia ser também, né, outra opção de moral, dar o troco não é a forma mais inteligente, né? Também poderia ser importante observar, né, as características do próximo, né, e as suas necessidades, também poderia ser isso, certo? Aí a primeira questão da roda de conversa diz assim: o que você achou da fábula? Né, é muito interessante. Essa resposta é pessoal, né, você vai dar sua opinião, mas, né, no meu entendimento é muito importante, né, a gente ler esse tipo de texto, né, que são as fábulas, sempre tem um moral, e esse moral ele nos faz pensar, né, na nossa maneira de agir, e é muito importante porque a gente pode melhorar as nossas ações, né, no dia a dia, em relação às outras pessoas. Já conhecia, ouviu falar do seu autor, La Fontaine, que escreveu muitas outras fábulas, né? Eu já conheci essa fábula, né? E esse autor, não sei se você já conhecia, mas esse autor ele é muito conhecido como escritor de fábulas, certo? Ele é francês. Ele escreveu muitas outras fábulas, mais de 200 fábulas, certo? Entre elas nós temos o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, né? Entre outros. O que você achou do comportamento da raposa em servir a comida em um prato raso? Né? Que ela não teve a sensibilidade, a humildade de tratar, né, a amiga dela como deveria, né? E do comportamento da cegonha em servir a raposa em um jarro comprido, o que você achou, né? No caso, ela deu o troco à amiga, né?
E ela mostrou que era exatamente igual a amiga, né? Tanto como egoísta, né? Se ela tivesse dado a possibilidade da cegonha comer, né? A cegonha dada a oportunidade para a raposa comer, né? Ela teria mostrado que ela era um ser, como é que eu posso dizer? Melhor, né, do que a raposa, né, e não igual a ela, né, não seria egoísta, né, seria bondosa. A cegonha poderia ter reagido de outra maneira quando a raposa serviu a comida em um prato raso. Ela poderia ter falado, né, minha amiga, me dê um prato, né, que dê para me comer, porque eu não estou conseguindo, né, no caso ela preferiu guardar, né, para si o seu descontentamento, né, e dar o troco, né, que isso não é legal. Então, nós vamos passar para a página 20, né. A página 20, ela vai ter a primeira questão. Diz assim, ó, marque o X no significado dessa fábula. Letra A. Por que a raposa serviu a sopa em um prato raso para a cegonha? Por que foi? Né? Aí a primeira opção diz assim, a raposa não tinha pratos fundos em casa para servir a sopa, será? A raposa não se colocou no lugar da cegonha e não percebeu suas necessidades, né? Então essa é a segunda opção que você vai marcar. B. A cegonha voltou para casa com fome. Passando o tempo, como ela reagiu, né? Aí a primeira opção diz assim, a cegonha também fez um jantar para a raposa para elas fazerem as pazes. A cegonha resolveu dar uma lição à raposa, ou seja, pagou na mesma moeda. Foi isso, né? A segunda opção. Ela deveria ter feito a primeira, né? Mas ela não fez, ela fez a segunda. 2. Invente outro título e outro final para essa fábula, né? Outro título poderia ser dar o troco na amiga, né? Poderia ser isso. O egoísmo entre amigas, né? Na verdade aí houve muito egoísmo, né? E o final poderia ser isso, né? A cegonha, quando a cegonha convidou a raposa, ela poderia ter convidado para fazerem as pazes, né? 3. Comentamos que toda fábula tem uma moral, que aparece no final da história. Todas as frases abaixo podem servir de moral para essa fábula, menos uma. Qual é essa? Vamos ver. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa daí serve de moral, né? Sim, para a fábula. Quem semeia vento, colhe tempestade também, né? Ela recebeu o troco. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não, é essa então. Essa daqui que não diz respeito, né, à fábula. Não faças aos outros o que não queres que te faça. Essa aqui também dá certo. Então, é a terceira opção que você vai marcar, certo? Entre as frases citadas, escolha a mais adequada para a moral da fábula. Para mim, seria a última. Não faças aos outros o que não queres que te faça. Pessoal, agora, né, nós vamos para a página 121, certo? Na página 121, ela vai ter demonstração de uma dinâmica, certo? Que se nós estivéssemos, né, em aula presencial, a gente ia realizar, certo? Mas como nós não estamos, né, essa dinâmica é a pega-pega da corrente. Ela serve para trabalhar um valor, certo? Como a gente não vai realizar, eu vou estar postando no grupo, certo? Um vídeo para vocês verificarem como é a brincadeira e poderem responder essa atividadezinha da página 21, certo? Nós temos lá embaixo, tem falando aí sobre a dinâmica, né? Tem falando como é que joga e tudo, mas eu vou botar o vídeo que é para ficar melhor de vocês entenderem. Aí diz assim, o que você achou da atividade, o que aprendeu, você correu bastante, aqui no caso você não vai, né, precisar responder. Colaborou com a corrente ou teve dificuldade para ajudar? Você pode observar a pessoa que está, né, iniciando a atividade lá, certo? Para responder essa questãozinha aqui. Que valor você praticou nessa atividade? Escreva, né?
Isso aqui você vai responder de acordo com o vídeo que eu vou mandar para vocês, demonstrando a brincadeira, certo? Vocês podem responder essas questõezinhas no caderno. Aí na página 22, nós vamos, 22 e 23, vamos tratar sobre dois valores muito importantes, certo? Que nós temos que praticar no nosso dia a dia. E também vamos responder a atividade correspondente a ele, certo? A primeira, né? O primeiro valor é a humildade, né? O que é que significa humildade? Humildade é você reconhecer que você não é sempre que você vai ser o melhor, né? Que você comete erros, que todo mundo comete erros, né? Então, ter humildade é reconhecer isso, né? Não demonstrar que você querer que você sempre saiba de tudo, né? Querer dizer que você sempre sabe de tudo, que você não precisa que ninguém lhe ensine algo, né? Então, isso é ter humildade, é você reconhecer que você não sabe de tudo, que nós, né, não sabemos de tudo, né? Sempre estamos dispostos, sempre estamos precisando aprender alguma coisa, né? Mesmo que a gente saiba de muita coisa, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, e qualquer pessoa, ela pode ensinar algo, né? Ela nunca será tarde para aprender e nem para ensinar, né? Independente da idade da pessoa, né? Da profissão. E a humildade, ela vem em relação a isso, de você saber que nunca você vai saber de tudo, né? Você tem a humildade de reconhecer isso, de saber que você sempre vai errar, você é um ser humano, né? E o ser humano sempre erra, né? Ele tem falhas. E a outra, pessoal, o outro valor é a colaboração, certo? A colaboração, ela diz respeito a ajudar, a trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, certo? Estarem de acordo em relação a um único objetivo, certo? Em relação na escola, por exemplo, o trabalho em equipe, né? Quando acontece em que cada um dos membros da equipe ele tem uma função, né? Ele está ajudando a equipe de alguma forma, né? Então está havendo colaboração entre os membros, certo? Que o trabalho em equipe é justamente para isso, né? Para que aconteça, né? Uma união, né? Entre os alunos e que eles juntos consigam alcançar o objetivo, que é a apresentação do trabalho, certo? Então, vocês vão realizar essa atividade, né? E até a próxima.